Salve galera, beleza? Jorge Valpassos aqui do Lampião Game Studio e a gente vai continuar os vídeos sobre Asas da Vizinhança. Na verdade são vídeos que não vão falar exatamente do jogo, talvez eles falem mais sobre o processo criativo e sobre o meu posicionamento quando eu estou criando um jogo do que sobre os elementos internos e mecânicas e tal, coisas assim mais técnicas. Falando em coisas técnicas, como de padrão, assim, talvez, nessa série de vídeos, deve estar vazando muito som aqui, gente fazendo obra, barulho de rua e tal, porque ele está sendo gravado externamente, e isso faz, inclusive, tá dentro da proposta, né, aqui desse processo específico, desse projeto do Asas da Vizinhança. Então, peço perdão se tiver aí muito barulho, cachorro latindo, caminhão passando, essas coisas todas, mas se alguma coisa não ficar não der para ouvir muito bem, façam aí os comentários, critiquem, perguntem, eu vou tentar responder também. Se ficar muito barulho, talvez eu grave outro vídeo, mas a ideia é não ter edição, não ter corte, ser tudo em uma única tomada, e vamos lá. Então, primeiro o feedback do primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo estava muito quadradão, muito técnico, mas era meio que uma carta de intenção. Eu estava explicando como que eu primeiro fiz uma crítica a uma determinada metodologia de criação de jogos em virtude do meu processo. Apresentei um pouquinho do meu processo e a gente vai quase que fazer um estudo de caso, ver como que foi o processo do Asas da Vizinhança. Inclusive, gravar esse vídeo faz parte de um estudo meu, que é revisitar a memória de um processo de construção de jogo, e talvez eu faça isso com outros jogos mais recuados, ou seja, que já foram lançados há mais tempo, porque me interessa a construção da memória sobre um determinado fenômeno, sobre um determinado processo, talvez porque eu seja historiador, e como que nós organizamos a memória é algo que é interessante, que talvez seja tema de algum outro jogo, mas não agora. Agora é hora do Asas da Vizinhança. Então, o objetivo desse vídeo, como eu estava falando, é falar do processo, como é que eu efetivamente escrevi, como que as ideias foram para o papel. E aqui, realmente, papel, esse caderninho. A ideia era fazer esse vídeo andando, falar exatamente do processo como processo. Só que, cara, isso ia ser muito zoado, ia ser muito complicado e talvez eu não ia conseguir ter tranquilidade para fazer, para colocar esses papeizinhos, para ter referência, até porque isso que eu estou fazendo agora, que é gravar vídeo, não é algo que eu tenho muita experiência, inclusive está tudo tremido e tal, e aí eu decidi colocar esses elementos materiais aqui, algumas referências, algumas coisas, inclusive o meu tênis, eu tô com um pé descalço, a gente está aqui no meio da rua, e é isso. E eu vou falar um pouco mais sobre o processo criativo, que esse processo criativo, eu coloquei até o título aqui, né, desse segundo vídeo da série, como Andanças Erráticas à Deriva, e eu quero que se tem um pouquinho de atenção, que eu sublinhei o danças de andanças e o errar de erro, né, em erráticas, que inclusive isso faz parte, esse elemento de olhar para as palavras, né, como e brincar com os sentidos e brincar com pequenas rasuras e pequenas possibilidades dentro da palavra, faz parte do Asas e faz parte do processo. E a gente vai falar um pouquinho como que eu cheguei nisso e tal, que isso é mais uma coisa meio que no erro, no jogo, do que algo pensado a priori em cima de algumas regras e algumas questões. Na verdade, grande parte do processo é que vai me apresentar as questões que estão no final daquele vídeo, do primeiro vídeo. Então essas questões não estão a priori. Muitas dessas questões já eram caraminholas na minha cabeça sobre o processo lúdico, sobre o jogo e tal, etc. Mas elas ganham um relevo enquanto eu estava no processo de estudo e no processo de criação. Então, essas perguntas que estão aqui, que ajudaram a pensar no jogo, muitas vezes elas nem estavam na minha cabeça antes de eu entrar meio que num fluxo aí da criação, encontrar um descaminho para estar criando. É um negócio meio louco isso, e eu queria trazer aqui para vocês um pouco disso, né? Que a ideia é que eu
tento buscar é que cada jogo tem um processo diferente. E aí quando eu falo em processo, vou até aproximar aqui um pouquinho da câmera, eu quero falar que, por exemplo, quando eu estou aqui pensando no Asas, eu estou estudando outros jogos correlatos e lendo sobre, mas não apenas lendo para criar o jogo. Eu penso em me entregar no processo, em ter aí uma questão de imersão, de estar escrevendo sobre, tirando foto, andando, meio que respirando, meio que me jogando, não apenas para construir um repertório para criar um jogo, não é a questão funcionalista, mas é para que eu tenha uma espécie de ambiência, para que eu meio que me sintonize com o que eu quero. E esse é um dos processos que é mais malucos, talvez, para explicar, porque eu quero chegar nesse início de processo com as coisas um pouco nubladas. Eu não quero chegar com um objetivo, eu quero criar um jogo para ter essa mecânica para ir. Eu quero, inclusive, me perder, me errar aí na ideia de errância, para que talvez eu encontre caminhos ou outras perguntas no meio do processo. Eu quero chegar com a coisa bem nublada, sem ter certeza alguma, e talvez quando eu termino o jogo eu continuo com certeza, eu coloco mais perguntas às vezes quando eu termino o jogo do que no início dele, e quero que o processo me alimente disso, que ele me afete, que ele me crie dúvidas, que ele me irrite. Eu quero ser atravessado pelo próprio processo, porque eu acho que além disso ser interessante para mim, e aí eu não estou criando uma regra para todo mundo, mas é quando eu acho que eu consigo me expressar de uma forma, não vou dizer mais verdadeira e tal, mas é o meu jeito. A minha ideia é fazer com que o jogo seja uma fricção do processo. Eu quero que ele tenha fagulhas e tenha inconsistências, que ele tenha problemas, que ele tenha lacunas, e que o processo vá me jogando para um lado para o outro, e que eu seja meio que... Eu quero me confundir com o meu objeto, no final das contas. Eu não quero que o meu objeto esteja fora de mim. Eu quero me inserir ali. Eu quero sangrar no processo da criação. Eu quero que eu me misture. Eu quero que a minha tinta seja o sangue. Meu também. Um pouco disso. Então, justamente, é por isso que eu não quero ter elementos a priori. É claro que a gente vai ter... Tem projeções, mas eu tento, quando eu começo, isso aqui dá um jogo, então eu já tento entrar na ambiência antes de ter questões prévias. Eu não quero estabelecer premissas ao jogo. E aí eu vou falar um pouco disso, e esses elementos materiais aqui, que estão no vídeo, tem um pouco disso, que eram coisas que estavam no meu repertório, no meu fazer, e que eu coloquei no processo do jogo, e eu vou dividir com vocês nesse vídeo. A ideia de eu criar esse processo para cada jogo, por assim dizer, é mais uma experiência. Eu quero me jogar em cada jogo. Então, no The Loyal não é esse procedimento, eu não tenho uma metodologia comum para todos os jogos. Eu penso que cada metodologia vai estar dentro de um processo, vai estar dentro de um jogo, tá? Diferente. E talvez o que eu quero discutir é tentar criticar ou repensar um pouco do mito da grande ideia e do grande jogo. Tipo, você tá dormindo, aí, caraca, tive uma ideia incrível. Não, cara, você tá dialogando ali com vários repertórios, e essa ideia não aparece de uma hora para outra, e a forma de você trabalhar essa ideia tem a ver com o seu processo criativo, com como você trabalha, com como que é a sua rotina, com como que você entende o jogo, se a gente está pensando em criação de jogos. Mas eu acho que isso serve para várias outras coisas, inclusive com fazer histórico, né? Como historiador, quando você está fazendo literatura, desenho e tal, não tem essa ideia de ter um mito da grande ideia e, nossa, eu consegui, agora eu tive isso. Eu acho que é uma coisa um pouquinho mais complexa do que isso. E o que eu queria repensar nesse vídeo, né, que inclusive esse vídeo está sendo estudo, é repensar as relações com o fazer, com o jogar e com se expressar. É a ideia da regra não estar a serviço ao jogo e da experiência de jogo não ser um elemento a priori. E eu quero também discutir aqui o jogar-se no jogo enquanto uma forma de criação e de expressão. E aí eu estou dialogando um pouquinho, né, já que teve feedback pedindo um pouco mais de referência, com um pensador, né, um filósofo alemão chamado Hans-Georg Gadamer. Ele tem muitos pensamentos sobre o jogo,
que talvez eu vou retomar em outros vídeos, que é pensar um pouquinho na cultura lúdica enquanto uma atividade intertransdisciplinar e que por muitas vezes ela se fecha em uma bolha e não está tão aberta a dialogar com outras áreas, né, com outras expressões da cultura humana. Falar um pouco de teatro, de como que a teoria lúdica é falada na pedagogia, na educação física, onde que entra a linguagem, a linguística, os atos de fala. Aí eu não domino tudo, eu sou mais um curioso, eu sou um ensaísta e eu tento aprender um pouco mais sobre esses outros campos, mobilizando esses repertórios quando eu estou criando jogos. Na verdade é também um ato meio que de autodesenvolvimento e tal, essa doideira toda de criar jogo. Eu penso no jogo como um produto, mas não apenas como um produto, mas como uma forma também de eu me colocar fora da zona de conforto e ter que ler, ter que estudar, ter que me queimar a cabeça, virar a noite, essas coisas todas assim, e conversar, e é por isso que eu estou conversando com vocês. Vamos lá. Só recapitulando, né, essa ideia que eu acho que essa cultura de jogos tem a ver com o fenômeno da mesa, e aí a materialidade também, e a expressão entre os jogadores, o contrato social, e não apenas um manual de jogo, e as regras que ali estão, e o cenário, o elemento ficcional. Eu acho que o jogo, heuristicamente, ele é mais complexo, ele faz parte, ele deve ser pensado de uma forma maior do que o que está escrito no livro, inclusive a materialidade do livro ela pode ser pensada também, e também como linguagem, né? E isso eu vou retomar um pouquinho mais, e eu quero falar com vocês sobre o processo. E antes de falar sobre o processo de uma forma técnica, já que a gente teve alguns feedbacks, tipo, cara, que você tá falando de um jeito super técnico, parece que você tá falando só com a galera que manja de criação de jogo e game design e tal, eu quero falar um pouco da minha pessoa, quero falar um pouquinho de mim, dentro do Asas, da vizinhança. E é legal falar um pouco disso para falar um pouco dessa confusão que eu tenho, de não ter essa fratura, esse limite entre sujeito e objeto de conhecimento que eu coloco no meu processo criativo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que tem de mim no jogo e que muitas vezes eu vou encontrar esses pontos aqui no meio do processo, não tá a priori, e depois de ler o livro pronto e depois de jogar mais de uma vez ele com grupos diferentes, depois de testes e depois de tal livro final e tal de texto, eu retorno a ele e aí é que eu consigo realmente identificar essas coisas todas. Elas não estavam pensadas no início e é uma atividade muito maneira. Então, como eu falei, esse vídeo aqui ele também é um registro. Ele é um registro do meu processo criativo e uma forma de eu começar a pensar na forma que esses registros ficam durante e depois da publicação de um jogo. O que tem de mim no Asas da Vizinhança? Primeiro, a minha interface com a crônica, né? Com uma determinada forma de contar a história que ela tem muito a ver com uma determinada um determinado regime de temporalidade que é um mundo mais urbano, e isso tem a ver com um pouco da minha formação. E aqui tem esse livro aqui, foi um livro que eu utilizei, ele é de um cronista do Rio de Janeiro e tal, que eu utilizei ele como fonte, como crítica e como um elemento para a gente pensar teoricamente na conclusão do meu curso de graduação. Sou formado em História e eu tive de estudar muito as interfaces entre literatura e história para falar das visões que o mundo urbano, das reformas urbanas, estavam construindo para as comidas de rua. Eu trabalhei isso na minha monografia, eu gosto muito de história da alimentação, e eu tive de não apenas estudar a história da alimentação, eu tive de ter interfaces com literatura e com essa literatura da esquina do século XIX com o século XX. E aí eu fugi do João do Rio por muitos motivos e falei do Luiz Edmundo, e posteriormente tive interfaces com outros autores como Lima Barreto e outras posições sociais
para falar um pouco sobre o meu objeto, que era a questão da comida de rua sendo valorada ou não valorada por diferentes grupos sociais em um momento que o Rio de Janeiro estava em mudanças. E nisso, pô, não apenas estudo, eu tive de ler muito sobre crônica e tive de ler sobre o fazer da crônica, entender os meandros da crônica, como é que, quais são as entregas da crônica e, pô, me apaixonei. E até hoje eu leio muito e às vezes eu faço algumas de uma forma completamente amadora e tal, escrevo lá no blog. E esse é um primeiro ponto que me apresentou, que teve muito a ver comigo repensando no jogo. Eu queria que o jogo. Eu me vi no jogo em um olhar de cronista. E esse olhar de cronista, ele me se apresentou como uma solução para o jogo quando eu estava no processo criativo, porque o jogo ele foi escrito nesse caderninho enquanto eu estava andando por diferentes áreas do Rio de Janeiro e tal. Esse jogo ele foi escrito em trânsito, ele é um jogo de movimento. Ele é um jogo que eu queria me entregar no processo dele, já que é Asas da Vizinhança e tem os passarinhos e tal. Eu queria fazer com que a escrita dele fosse em trânsito. Então eu estava tomando condução, descia em pontos fora do meu, parava em praça, escrevia andando, parava no meio da rua, sabe? Foi esse o processo. Além disso, teve outro elemento muito importante para me pensar um pouco no jogo, foi a questão dos pássaros. Tem a ver com muito da minha memória afetiva a ideia do meu pai, que ele curte muito pássaros e ele falava de vários pássaros, e poxa, até hoje ele manja muito e ele gosta muito de pássaros e de aves de forma geral, aves num contexto urbano. Ele fala de canto e de rotina dos diferentes passarinhos e de um comportamento mais de cada um, e era um tipo de papo que eu gostava muito na minha infância e que até hoje eu, quando escuto um bem-te-vi ou quando eu vejo, por exemplo, uma pomba pegando elementos para fazer o seu ninho, eu vejo João de Barro, eu vejo gavião e tal, essas memórias que são memórias da conversa com meu pai ganham relevo. E como o Sarjeta Sereno Solidão é um livro que dialoga muito com a minha relação com as histórias e com a minha mãe falecida já, o Asas eu descobri ele como uma interface, como uma relação, como uma homenagem e como um texto que tem a ver com meu pai. Então é meio que um jogo pro meu pai, ou pelo meu pai, ou com o meu pai e tal. Isso é um negócio bem doido. Inclusive no próprio processo, às vezes eu encontrava com meu pai na rua, né, em esquinas e tal, e falava sobre os pássaros. Ele ajudou a fazer o repertório dos pássaros a serem escolhidos, tá? As aves do bairro são os protagonistas do jogo, e isso tem a ver com algumas conversas que eu tive com meu pai no processo de criação. Tá? Isso eu queria colocar aqui em relevo, em evidência, porque, sobretudo depois que, né, a gente sai de casa e tem a própria vida, às vezes a gente busca algumas conversas e rememorar e tal com os nossos familiares, com amigos antigos. Isso foi uma forma de ter conversas e tal, e meu pai sendo partícipe de uma coisa que eu estava fazendo agora. Isso é um negócio legal de dividir com vocês, isso é um negócio bem bacana. Outra coisa que tem super a ver com o Asas é a questão da poesia. E aí até no link aqui que eu vou deixar embaixo sobre o Asas da Vizinhança, que eu apresento ele lá no blog do Lampião, eu me refiro claramente aqui ao Manuel, o Manuel de Barros. E não apenas ao Manuel de Barros, porque ele tem um contexto assim mais interiorano, mais brejeiro, mas há algumas poesias periféricas e tal, a galera nova aqui do Rio de Janeiro e até fora do Rio. É que eu trouxe dois livros, né, o Começar, do Danilo Diógenes, e o Rua da Padaria, da Bruna Beber. São dois exemplos de um tipo de poesia que eu queria tratar no Asas, porque eu começando a andar pela rua e vendo os passarinhos e vendo os pequenos problemas, as discussões, a mãe puxando a orelha do filho, o garoto que está chorando no meio da praça, todas essas questões, eu comecei a pensar que se eu fizesse um jogo sobre isso, seria puramente uma contação de histórias, eu faria uma crônica. E aí qual seria o posicionamento
que eu teria? Eu seria um protagonista que queria resolver todos os problemas? Aí eu olhava pro passarinho e eu via lirismo no passarinho. Caramba, só tem uma forma de eu começar a tratar isso saindo do senso comum, saindo do moral da história, saindo da questão da fábula, né? Do pássaro humanizado, que por vezes tem a moral da história, e dentro da nossa tradição de jogos family friendly, que eu falei, e tá até no link aqui embaixo, eu falei do Golden Sky Stories, tem um jogo do Fábio Emílio que tem isso também, dessas crianças ou dos animais, que tem elementos do ser humano, características humanas, que estão ali meio que como heróis para resolver o problema. Então como é que eu saio um pouco disso? Tendo um olhar poético, com uma visão crônica, mas que o tipo de poesia seja um tipo de poesia que tem um lirismo muito natural, muito de pássaros, pedras, musgos e tal. Então daí que entra a questão da poesia. E essas coisas não são meio que pré-meditadas. Eu ia tendo, como eu posso dizer, caraminhola na cabeça. Eu ia tendo problemas que eu chegava em casa e caramba, eu vou ler poesia, eu quero escrever. A galera que, sei lá, meu amigo no Facebook, via que eu fazia micropoemas e tirava foto do meio do nada, uma foto de uma árvore, uma foto de um passarinho, ou botava uma legenda. Tudo isso fazia parte de um processo. Então, às vezes, você pode, sei lá, ser meio que um stalker e dar uma olhada no que eu tô fazendo desde novembro e dezembro, em algumas postagens que não faziam sentido nenhum. Eu tava brincando com palavra, eu tava ali tentando encontrar algum caminho, eu tava com essas questões todas. Janeiro e fevereiro, tava muito isso. Então, tudo isso era processo. Eu tava ali estudando, performando, me expressando e lendo mais sobre. Às vezes eu tirava uma foto de um trecho de uma poesia que eu achava legal desse livro aqui e revisitava esse livro aqui e escrevia. E cara, esse texto aqui ele tá todo rasurado e pô, depois dos playtests eu voltei nele e tal. Tem muito isso. E aí, como eu falei de processo, tem a questão da andança. Eu tinha muito a ideia do vagar de um lado pro outro, eu queria pensar nisso. E quando eu estava andando, eu estava vendo que o que estava me colocando em um certo problema era o andar. E talvez a saída fosse o voo, a agência da ave sobre as cenas e não a minha. Então eu não estava querendo contar a história de um observador, tipo de um cronista. Você tem sim um tipo de texto de crônica, mas o que eu queria era a ação, eu queria colocar no jogo, e eu só fui ver isso quando eu fui pra rua e ver os passarinhos e tal, porque eu dava sentido a alguns dramas que eu via, tipo, o garoto tropeçou e ralou o joelho, tá? E a mãe tava acudindo a criança. Poxa, do nada passava um bem-te-vi e tal. E aí eu, caramba, isso aqui tem um outro sentido porque tem o bem-te-vi passando. Ou tem do nada um canto de um canário e tal. Então, pô, era sobre isso, cara. Não era exatamente sobre o drama, mas sobre meio que o tangenciar da ação do passarinho sobre o drama. E outra coisa, né, já que eu falei de andança e voo, uma coisa que eu queria falar muito e eu só fui encontrar no processo, na ideia do sair de casa, do pegar o meu caderninho e ir pra rua, é a ideia da metalinguagem. E por isso que eu sempre penso em jogo enquanto eu estou fazendo o jogo, e eu quero inclusive falar sobre a cultura de jogo dentro do Asas, nesse meu processo criativo. E aí eu quero trazer aqui algumas coisas, que é o que estava presente, né? Coisas que realmente mexiam muito comigo. Primeiro, a ideia do caderninho. Eu queria que fosse algo em trânsito. E por isso também a câmera do celular, ou a câmera que eu tenho uma câmera também digital com uma qualidade um cadinho melhor da do meu telefone. Eu tô gravando com o meu telefone. E outro dia eu escrevi alguma coisa telemóvel. Isso fazia parte do processo. Por quê? Porque eu encontrei na palavra do português lusitano, lá do português de Portugal, uma palavra que ela tem um elemento semântico, o móvel, que, pô, foi muito assim uma sacada. Eu queria um jogo que falasse também de mobilidade, do passarinho que passa pelas cenas e onde que ele podia estar. Eu queria que ele não tivesse um suporte físico. Eu queria que ele não fosse puramente um livro. Onde que ele tinha que ser feito pro telefone celular, pro telefone móvel. E aí eu pensei, caraca, telemóvel é justamente isso. A ideia da mobilidade sendo parte do produto.
bruto. Então a ideia quando eu escrevi telemóvel e às vezes a galera criticou e tal, eu não sei. É Facebook, né? Todo mundo fala e eu. Caramba, na verdade eu estava pensando nisso. Da ideia do telemóvel, na verdade eu botei o texto e eu já usava o telemóvel antes, mas eu estava realmente pensando nessa palavra. Eu gosto muito de pensar as palavras, igual lá no início que eu coloquei andanças, eu coloquei danças do dançar e tal, e aqui o telemóvel, caramba, móvel. Então esse jogo ele foi também pensado para ser um jogo que o manual dele vai estar todo num telefone celular, né, num telemóvel, por isso. E aí rolou aqui uma questão que foi quando eu encontrei, caraca, esse jogo não pode ser na perspectiva de um ser humano, sobre os dramas humanos de um bairrozinho. Ele tem que ser numa perspectiva do passarinho, uma perspectiva da ave. E eu comecei a entender, e sobretudo tendo aqui algumas figuras de linguagem, lendo e me expressando, dessa ambiguidade, dessa dualidade, aliás, não é ambiguidade, dessa dualidade que está no nosso repertório, da gente considerar o pé e o chão como algo fixo e asa, o voo, o céu, como algo mais poético, a ideia de você dar asas à imaginação. Todas essas pequenas fórmulas, esses pequenos elementos do nosso repertório que a gente mobiliza, eu queria pensar um pouco nisso. Eu queria pensar em ter um jogo de fazer poético, e a partir do momento que eu tirei o meu sapato e eu consegui me ver com penas, eu consegui me ver voando e não com o meu pé no chão, ainda que a ideia do nômade me ajudou no processo, mas eu não conseguia ir além, eu fiquei muito tempo travado. Eu estava ali, mas com visão de cronista, mas não era o cronista. Eu queria dar um passo além, eu queria pensar na poética. E aí onde que eu encontrei isso? Saindo, tirando, me vendo fora do registro do ser humano sobre os dramas. É um negócio que fez que eu encontrei essa questão no meio do processo. Cara, e aí a galera pediu referências, né? É claro que isso não nasce só no processo, a gente vai investigando algumas coisas. E aí, cara, tem o Guy Debord. O Guy Debord, ele, acho que muita gente conhece ele sobre a sociedade do espetáculo e tal. Ele é uma pessoa criticável por algumas coisas lá, a ideia dos situacionistas. Eu não vou entrar no momento histórico que ele escreveu, com quem ele estava dialogando. Eu vou pegar como elemento teórico dele a teoria da deriva, que tem lá todas os desdobramentos que tem lá em torno da psicogeografia, que é a ideia da construção do saber errático, rasurando um urbanismo técnico, um urbanismo voltado a jogar as pessoas para o mundo do trabalho e tal, etc. O Debord está criticando lá as reformas da França, lá do Haussmann, a ideia lá daquele tipo de urbanismo, e eu vou encontrar o Debord, entre outras coisas, lá. Eu já tinha acesso ao Debord quando eu estava na minha graduação, é um cara que eu já lia por vários motivos, por várias questões, e eu encontrei a ideia da deriva, da teoria da deriva, como uma forma do meu fazer poético. A ideia era justamente repensar, claro, o Debord, o objeto dele, ele vai estar dialogando, ele vai olhando, ele olha para os cronistas e para quem flanava pela França pré-reformas e via as conversas encontradas nas esquinas, as pequenas cenas e tal, etc. É esse o objeto dele, e eu fui encontrando as minhas cenas e os dramas humanos nessa deriva. Eu queria sair da leitura de um bairro como algo menor, dentro da cidade de algo maior, ou seja, eu fazia o movimento de olhar para o micro, olhando para as pequenas cenas que por vezes elas não tão evidentes em um registro. Cara, eu acho que vai estar vazando muito som aqui da serralheria, mas, pô, cara, desculpa aí, como eu falei, era para ser um vídeo meio que sem edição, meio da rua, então, desculpem, perdão.
A outra referência, né, é olhar a poesia do Manuel de Barros não apenas como um elemento de referência. E a ideia que eu tenho por vezes da galera fazendo uma listagem, construindo o jogo, quais são as referências para o jogo e tal, é que tem muito a ver, sei lá, com influência e repertório. E essas questões de reposicionar o que você está lendo com não apenas o que te inspira, mas com o que te coloca em processo, é algo que eu queria colocar aqui também. Muito do fluxo criativo, do fazer poético, da criação do jogo, não tem apenas a ver com a leitura do Manuel de Barros, mas com os conceitos que ele coloca para o fazer poético e do posicionamento do eu lírico ante o que está se descortinando na frente dele. Por isso que eu acho interessante o Manuel de Barros, porque ele rompe um pouco com a ideia do que está na minha frente, eu estou representando, eu estou inventando o que está na minha frente por meio das palavras. Eu estou inventando palavras e estou reconstruindo ou construindo ou destruindo uma cena usando o meu ato de fala. E isso tá claro, ele coloca, tem poesias dele que são metalinguagem, como que você inventa coisas, que eu achei muito importante para estar colocando no Asas, que realmente as cenas do jogo, elas são construídas por meio do uso de palavras que os passarinhos podem ter, que na verdade são capacidades que são os humanos que colocam para eles. Então eles usam o que os humanos dizem que os passarinhos têm como característica para intervir de forma poética no drama humano, dos pequenos dramas humanos. Ou seja, estou inventando a realidade por meio de miudezas e desimportâncias. É a invenção dos contextos do Manuel de Barros e o relevo ao acaso. E aí eu fiz uma brincadeira, né? Cozendo Barros em Olaria, Olaria meu bairro, Barros, Manuel de Barros. Só que o que eu queria trazer, porque assim, uma leitura superficial do Manuel, a gente vai ter muito um contexto brejeiro. Eu quero pegar o instrumental teórico do Manuel e jogar para um contexto urbano, pós-Luiz Edmundo, ele está ali naquele mundo de mudanças. E aí o que eu trago? Eu trago a poesia contemporânea, que olha para essa periferia, para essa cidade que não é central, para os pequenos dramas, não é para o grande jogo de corporações e para grandes heróis e vilões, tá? E eu quero pegar isso tudo e inserir o passarinhar, a fauna, os pequenos dramas, a borboleta que acabou de passar ali, que não deu para focalizar, que eu fiquei olhando enquanto eu estou gravando aqui, mas esses elementos todos sem recorrer num bucolismo. Ah, porque antigamente era melhor. E sabe aquela música, Rio Antigo? Quero ver crianças jogando bola na calçada? Eu não quero isso. Eu quero olhar para o nosso mundo de hoje, o nosso mundo com a galera usando smartphone, telemóvel, publicando na internet, eu estou aqui fazendo um vídeo no YouTube e olhando para que, ainda que haja esse mundo não seja colocado em contraposição com o mundo antigo bucólico, sabe? Eu não quero aquela ideia do faltou luz, mas era dia e o sol invadiu a sala, fez da TV um espelho refletindo o que a gente esquecia. A gente nunca esqueceu, a gente tem diversos registros. Eu quero olhar para esse mundo moderno, contraditório, com possibilidade de agência poética. É sobre isso que é o Asas da Liberdade, o Asas da Vizinhança. Caramba, eu tô fazendo Aventura do Deloyal, tô falando toda hora Asas da Liberdade. O Asas da Vizinhança. Então é sobre isso, cara. São as minhas questões, inclusive, sobre o nosso mundo, que eu vejo muitas pessoas criticando o nosso mundo, o nosso fazer super rápido e tal, etc., que faz parte do nosso mundo, negando o que o nosso mundo tem para ser o nosso parangolé, para a gente mexer nele, para a gente rasurar ele, para a gente criar com ele, sabe? Eu quero fugir um pouco desse bucolismo e eu tô tendo essas referências todas aqui que não são referências, fazem parte do fazer. Então o meu processo criativo teve muito a ver com isso, com questões minhas, com questões de existência humana, sobre repertório, sobre papos que eu tive, sei lá, com o meu pai, que agora voltaram e que, tô jogando esse jogo com meu pai, com meus amigos, e como que eu escrevi esse jogo, sobre essas coisas que podem parecer completamente caóticas, mas que se forem caóticas também não tá errado.
Muitas vezes, como eu falei lá no primeiro vídeo, o jogo ele nasce como ruído, como fricção sobre elementos caóticos, e tudo isso está sendo jogado. O recombinar esses elementos e talvez um pouco de dar um sentido é que tem a ver com o jogo finalizado, mas isso não significa que todos os elementos estão ali para um determinado propósito. Cada jogador, e eu penso no meu jogo, nos meus jogos assim, perdão, não acho que as outras formas são certas, as outras formas são erradas, mas que o jogo ele tenha que a potência lúdica tem que ser uma potência poética. Ele não tem que ter tipo uma experiência a priori. Eu quero que as pessoas tenham formas de se apropriar dos elementos que estão dentro do jogo de formas distintas e que depois que na hora conversem sobre como elas experienciaram o jogo tenham leituras distintas. Eu acho que, inclusive, um feedback que eu tive lá com um grupo de jogo de 3 jogadores, teve umas experiências muito legais, de pessoas que eram novatas no jogo, pessoas que tinham um conhecimento mais sobre teatro, um outro mais sobre arte, o outro, era mais um RPGista, assim, mais hardcore, que jogou há muito tempo. E eu acho isso muito legal. Ter as conversas depois e no meio do processo ter formas de jogo diferentes. E isso é legal. Eu acho que tem muito a ver também com as questões em torno do meu processo criativo. Eu quero que o jogo não fique fechado. Eu quero que tenha um monte de lacuna. Eu quero que o jogo seja mais aberto para a galera pegar ele, rasgar ele, brincar com ele. Eu acho que tem que ter um elemento brincante, não apenas no jogo final, mas também no processo de criação. Então eu me joguei nele, eu fiquei à deriva nele, eu brinquei, eu fiquei errado, errante e errático. E é isso. Esse vídeo aqui deu um pouquinho mais, 10 minutinhos a mais do que o primeiro, porque eu queria falar um pouco mais de mim, cara. Eu queria falar um pouco mais do deu no jogo, criando o jogo, e é isso, e tá sendo gostoso fazer isso, é um negócio meio louco, cara. Eu acho que eu vou fazer isso com outros jogos também, não sei se a galera vai ver. E é isso, espero que vocês tenham curtido, se não curtam. Se quiserem compartilhar, compartilhem. Sei lá, acho que a galera do YouTube fala isso. Um amigo meu falou que o YouTube incentiva, né? Tem meio que um case, olha, fala isso, compartilha, divulgue. Eu acho engraçado, né? Quando o veículo te imputa um ato de fala e isso vira parte do repertório. Mas isso não é o caso. Agora eu não vou problematizar tudo, senão você é aquele cara chato. Eu queria aqui falar um pouquinho do jogo. E se vocês tiverem alguma dúvida, sempre dá uma olhada aqui na descrição. Eu coloco referências, textos, vídeos, outras coisas também. E comente aqui embaixo, fale comigo, me acesse, não sei, ou não. E é isso aí. Abração, a gente se vê no próximo vídeo, se tiver próximo vídeo. E caramba, ia ser doido, né? Se estivesse gravando aqui, daqui a pouco passa um pombo e lança aqui, sei lá, um cocô e cai aqui. Já pensou? Olha só. Vou combinar aqui com um amigo pombo pra isso acontecer no próximo. Vai ficar super natural. Abração.